Bom dia, esse é o Visão Libertária de 22 de junho de 2019. Vamos às notícias relevantes para o libertarianismo hoje. Matéria do Estadão comentada por Andrés Ludescher. Bolsonaro defende decreto de armas e pede que Congresso não deixe o texto morrer. Il Capo Máximo da máfia estatal Tupiniquim pede que parasitas criadores de leis aleatórias se submetam a ele e não derrubem decreto de armas. Na terça-feira, dia 18, o chefe da máfia Tupiniquim defendeu o decreto das armas, pedindo aos parasitas do Congresso parasitário que não deixem o projeto morrer. Questionado sobre a atitude que tomaria no caso do texto ser derrubado, comentou ser um democrata e não um ditador. Eu iria sugerir uma disputa entre ele e o Nhonho num ringue. Muito melhor que democracia, pelo menos iria ser engraçado de ver. Igual ele pagando flexão, vibrador pra cacete com o Dória. Decreto que flexibiliza o porte de armas, ou seja, que diminui o número de desculpas esfarrapadas que os capangas da máfia podem usar para roubar a sua arma, caso te peguem com ela, já foi votado no Senado e lá perdeu feio. Também já foi suspenso pelo STF, portanto, a Câmara é a última oportunidade de virar esse jogo. O decreto é um passo importante em direção à liberdade de escolha e possibilidade de defesa ante agressões aleatórias e invasões de propriedade por meio de delinquentes que queiram se beneficiar da incompetência estatal em proteger o cidadão. Se você não se sente seguro e quer ter um armamento para se defender, quem é o Estado para ditar regras aleatórias sobre você poder ou não poder se defender de marginais? Nem eles mesmos seguem essas normas aleatórias impostas por aquilo que eles chamam de Constituição, mas que nós chamamos pelo nome correto de guardanapo sujo, embora já tenham me apontado que eu estou insultando os guardanapos. Regular esse direito não deveria ser uma prerrogativa da máfia estatal, nem de ninguém. Poder adquirir armamento, bem como portar essa arma, não passa de uma escolha individual da liberdade. Você não é obrigado a ter uma arma, entretanto, nenhum burocrata deve poder, aleatoriamente, decidir sobre a sua possibilidade de defesa ou não. O Estado é incapaz de estar constantemente ao seu lado, em todos os lugares, para te proteger 100% do tempo. E mesmo que fosse capaz de tal coisa, ainda assim seria errado por te obrigar a pagar por tal serviço, quando você poderia, muito bem, optar por pagar uma empresa privada para prestar esse serviço para você. Ou poderia escolher fazer isso por conta própria. Ora, se o Estado sabe que é impossível impedir delinquentes de adquirirem armamento, logicamente ele não poderia querer impedir a qualquer cidadão o direito de se defender desses delinquentes, defender sua propriedade física e materialmente. Omitem também a informação de que o país já possuía acesso facilitado ao armamento no passado, período no qual estar armado não passava de mera infração penal, e mesmo com acesso muito mais facilitado ao armamento à época, o país nem sonhava com níveis tão alarmantes de homicídios como experimenta hoje, bem como não vivíamos uma barbárie de gente atirando um no outro a cada esquina. A conversa de que cidadãos comuns armados viveríamos em uma constante estado de vigilância, podendo ser alvejado a qualquer momento, não se sustenta, seja comparando com outros países mais armados, seja comparando com um passado relativamente recente que o cidadão armado era mais comum. Aquela história de que, o sujeito esquentado na briga de trânsito vai sair atirando é altamente improvável, porque agora o sujeito esquentado vai pensar duas vezes antes de esquentar muito a discussão de trânsito, porque sabe que o outro lado também pode estar armado. As pessoas desejam, na maior parte das vezes, apenas levar seu dia tranquilamente, se deslocando ao trabalho, para as atividades de lazer e nada mais. Se uma pessoa assim se sente mais tranquila estando armada para poder se defender de eventuais agressões, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma simples e completa questão de liberdade de escolha. E se alguém fizer mau uso dessa liberdade, que seja punido com rigor, por tribunal privado. Afinal, conhecemos a piada que é a justiça estatal. Justiça estatal é utopia, não existe de verdade. Hoje, para qualquer cidadão poder adquirir uma arma legalizada, segundo as regras aleatórias lá da máfia, precisa passar por um rigoroso processo, que passa por critérios como ter uma idade mínima, não ter antecedentes criminais, blá blá blá, declaração de efetiva necessidade. Esse último item da lista, cujo critério é absurdamente subjetivo, ou seja, é completamente aleatório e vai do humor ou direcionamento ideológico do avaliador do pedido. Esse último critério é o que faz com que dezenas de pedidos sejam negados sem ao menos serem rigorosamente
rigorosamente avaliado. E é justamente nesse ponto que il capo de tutti i capi atuou no decreto, ponto esse que foi, inclusive, promessa de campanha. Assim, a diminuição do papel do delegado no processo, fazendo com que ele deva presumir como verdadeira a informação sobre declaração de efetiva necessidade. Além disso, aumentou o escopo das categorias beneficiadas como sendo uma efetiva necessidade automática. Como pode ser visto pela quantidade de critérios técnicos, o acesso à arma de fogo já é extremamente restrito hoje, muito mais do que um veículo que pode ser tão letal ou até mesmo mais letal que uma arma. Ninguém passaria por um processo trabalhoso e custoso como esse a fim de ser identificado e punido no caso de um mau uso. Mas, como sabemos, o decreto infelizmente tende a cair. O STF já derrubou, o Senado já derrubou, e embora ainda exista alguma esperança na Câmara, também é grande a chance de ser negado lá. Porque, lógico, para o governo, cidadão armado é muito mais perigoso. Não para as outras pessoas, para o governo em si. Qualquer mafioso impõe sua vontade muito melhor a um povo se esse povo estiver desarmado. Notícia da Vice comentada por Rodolfo Andrello. La comunidad científica advierte del fim iminente del capitalismo. Ou seja, a comunidade científica adverte para o fim iminente do capitalismo. O secretário Gadoso das Organizações das Nações Bovinas Unidas encomendou um relatório que foi divulgado recentemente, cuja conclusão aponta que o capitalismo está com os dias contados. Fico sempre impressionado como esses cientistas bovinos da esquerda não conseguem se livrar da visão marxista de que o capitalismo é uma fase temporária. Falei sobre isso no vídeo de ontem, sobre a mais-valia. Se não viu ainda, não deixe de ver. Os cientistas contratados pelo bovino mor da ONU acreditam piamente que após resistir a ameaças como Hitler, Stalin, Mao, o capitalismo finalmente chegará a seu crepúsculo graças a uma crise energética dos combustíveis fósseis e das mudanças climáticas. Afirmam eles, estamos diante de crises que fazem parte da mesma transição radical em direção a uma nova era. Atualmente a economia caracterizada pela produção ineficiente de combustíveis fósseis e pelo custo cada vez mais alto das mudanças climáticas. A mentalidade capitalista convencional não é mais capaz de explicar, prever ou resolver os meandros da economia mundial. Nossa, que marxista! Palmas para ele, meus parabéns, Marx não teria dito melhor. Contudo, resta saber por que, diferente das outras vezes, desta vez a previsão apocalíptica sobre o capitalismo vai se confirmar. Todas as outras vezes, o livre mercado foi capaz de se recuperar e chegar ao ponto de equilíbrio novamente, mesmo com as besteiras intervencionistas governamentais atrapalhando isso. Os cientistas sempre têm uma teoria, uma previsão que garante o fim do mundo batendo a porta e vem repetindo essas previsões desde Marx e Malthus. Nenhuma dessas previsões se confirmaram e a cada dia fica mais difícil advogá-las. Mas os hipócritas malthusianos não conseguem explicar por que nos últimos 20 anos a proporção de pessoas vivendo na pobreza extrema caiu pela metade, ou porque, ao redor do mundo, mais de 80% das pessoas já possuem algum nível de acesso à eletricidade. A conclusão é evidente. À medida que a liberdade e livres mercados se espalham, o mundo está melhorando, e essa alteração beneficia principalmente os mais pobres. Hoje, uma refeição que você gaste, digamos, R$20, é provavelmente mais saborosa e mais nutritiva que a refeição de um monarca europeu de 2 séculos atrás. Falando em pobres, recordamos dos moradores de rua que tiveram um ganho de R$50 para trabalhar num evento do Lollapalooza. Todas as redações de jornais se puderam a repercutir aquele acontecimento como se fosse uma notícia de estupro, garantindo que na próxima edição só trabalharão indivíduos de classe média autorizados, cada qual por seu conselho de classe. Nenhum jornalista notou que o mendigo poderia estar 2 refeições mais nutrido. Não importa o valor absoluto da coisa, o que importa é a utilidade marginal. As opções do mendigo eram ficar sem fazer nada e passar fome, ou fazer alguma coisa e comer. Para ele, a segunda era muito melhor sempre. Boas intenções não importam. Pior, boas intenções baseadas em teorias econômicas errôneas acabam atrapalhando mais as pessoas do que as ajudando. No mundo dos fatos, intervencionismos sempre trarão medidas que são piores do que os problemas que a princípio se propõem a resolver. Enfatize-se ainda que alguns dos piores resultados já produzidos contra a natureza vieram justamente de administrações centralizadas, como é o caso da famosa poluição de Pequim,
do acidente em Chernobyl e dos vários desastres da Petrobras aqui no Brasil. Já do lado capitalista, problemas de escassez são prontamente enfrentados pelos empreendedores. Porque os empreendedores são bonzinhos e querem resolver o problema? Não, porque os empreendedores sabem que se resolverem o problema vão ter lucro. No capitalismo, o empreendedor que consegue os melhores resultados com uma utilização mais racional de recursos tem vantagem contra seus concorrentes. Isso já é conhecido pelo menos desde que Adam Smith publicou suas observações sobre a divisão do trabalho em uma fábrica de alfinetes. Vejamos alguns outros exemplos recentes. Em 4 de junho noticiou-se a intenção da empresa Raizen de trabalhar com energia solar para abastecimento de postos e outros parceiros de negócio. O responsável declarou que a capacidade da usina será ofertada inicialmente para postos com a bandeira Shell na região e clientes parceiros como transportadoras. A energia gerada pela usina solar será negociada por meio de contratos de aluguel, por meio dos quais cada comprador terá direito a uma fatia da produção para atender seu consumo. A empresa está fazendo um investimento enorme em uma energia limpa que vai beneficiar as empresas parceiras e consumidoras da sua energia. Isso já é feito na Argentina, onde 100% das cervejarias da Ambev já usam energia eólica, enquanto no Chile as operações são movidas a energia solar e eólica também. Cada vez que o aquecimento global e os combustíveis fósseis se mostrarem um problema, maior será o lucro para quem resolve esse problema. O mercado se autorregula. Isso tudo indo contra impostos escorchantes, legislações regulatórias totalmente arbitrárias criadas por governos sem qualquer capacidade técnica mínima e com muito mais interesse em simplesmente roubar mais dinheiro das pessoas. Se alguém vai resolver o problema dos combustíveis fósseis e do aquecimento global, não vai ser nenhuma máfia governamental parasitária, nem a Organização dos Bovinos Unidos. Vai ser o mercado. Se o gado da ONU tiver alguma preocupação com recursos naturais do planeta, então quem deve estar no banco dos réus são os governos, que são incapazes de qualquer ação positiva nesse sentido e cuja cultura de hierarquia e parasitismo só gera desastres, como os estádios de futebol abandonados no Amazonas ou vilas olímpicas caindo aos pedaços no Rio de Janeiro. Agora vamos aos tapas libertários. Parasitas estatais pretendem intensificar a agressão a comerciantes, objetivando prejudicar o livre mercado. Uma frente parasitária coordenada por um deputado parasita da Paraíba pretende transformar em projeto de lei medidas para intensificar a violência arbitrária a comerciantes e transportadores de mercadoria de fora das linhas imaginárias traçadas pela máfia. É nocivo para o mercado formal, mina o emprego, gera evasão de divisas e perda de arrecadação, causa risco à saúde do consumidor e gera perda de investimento, muge o parasita. Caro parasita, essa frase descreve exatamente o que a máfia estatal faz. O governo é nocivo para o mercado formal, mina o emprego, rouba parte do trabalho das pessoas e comerciantes, causa risco à saúde do consumidor e gera perda de investimento. O presidente da Instituição Brasileira de Ética Concorrencial, um agrupamento de corporativistas que são culpados pela redação desse documento, mostrando que de ética não entendem nada, argumentou que sofremos com incoerência ética no Brasil. A população reclama da corrupção do governo, mas não vê problema em baixar filmes piratas, comprar aparelhos para ver TV a cabo e consumir cigarros contrabandeados. Precisamos mudar isso. Sim, senhor chupa-pau de mafioso. Sofremos com incoerências éticas como a sua, comparando roubo de recursos escassos com usufruto de bens não escassos e comércio voluntário entre pessoas extorquidas por máfias diferentes. Concordo, precisamos mudar isso. Sugiro incluir no projeto uma lei que extingua e proíba qualquer um de criar fronteiras, consequentemente acabando com termos idiotas como país, governo, contrabando ou propriedade intelectual. Lá nas gringas, uma nova acusação de assédio contra o presidente Trump. Uma mulher, jornalista, acusa Il Capo Máximo da máfia americana de, nos anos 90, numa data que ela não se lembra ainda, ter atacado ela na cabine de um provador de uma loja de departamentos em Manhattan. Ela entrou para experimentar um vestido, ele teria entrado na cabine, forçado um beijo nela e colocado a mão na coxa dela. Mas daí ela empurrou ele e ele foi embora. Ultimamente, a acusação de estupro ou conduta sexual imprópria contra homens ricos parece ter virado uma nova moda por aí.
Trump, lógico, alega que isso nunca aconteceu. Não há qualquer evidência ou testemunha disso, e lógico, esses casos de estupro lembrados depois de décadas sempre levantam a questão: se fosse mesmo verdade, ela não teria denunciado na época? Por que esperar esse tempo todo? Lógico, como sempre, há alguma coisa a se ganhar com esse tipo de notícia. Às vezes é uma agenda política, como no caso do Brett Kavanaugh, às vezes é dinheiro, como parece ser o caso do Neymar, às vezes é só publicidade mesmo. Curiosamente, essa jornalista está lançando um livro agora. Para que precisamos de homens? É o nome do livro. Bom, aparentemente precisamos de homens para dar publicidade a nossos livros, não é mesmo, amiga? Ontem começou o inverno em todo o Brasil. É sempre importante lembrar sobre as campanhas do agasalho voluntárias, onde você pode doar casacos e blusas que já não te interessam mais. Casacos e roupas de frio são itens caros que muitos de nós têm vários deles jogados no armário sem uso. Esses podem ser muito úteis para os mais necessitados nessa época do ano. Caridade é sim um valor libertário. Descaradamente, parasitas estatais vão encher a televisão de publicidade divulgando esse tal gesto caridoso como se eles fossem o agente vigilante dessa ação. Não dê atenção, caridade é algo totalmente e unicamente do indivíduo. A sua simples escolha de passar para outro aquele casaco, seja por questão subjetiva de não preciso ou acumulativa de não tem espaço, ou seja lá por que motivo for. Os parasitas vão encher as cidades de caixas com o logo do governo ou do município figurando, tentando parecer serem agente principal da solidariedade, enquanto na verdade taxam a produção de algodão, linho e lã. É do interesse dos políticos criar essa cultura de dependência, onde as carências serão sempre cessadas pelo próprio veneno causador, ou seja, pelo próprio Estado. Não deixe tal tentativa patética de parasitas mafiosos interferir no seu senso de caridade. Se tem agasalhos sem uso, entregue diretamente a instituições de caridade de seu gosto. Pode ser uma igreja, pode ser uma entidade beneficente, ou mesmo diretamente a moradores de rua. Só não entregue na mão de parasitas. Os tapas libertários de hoje foram produzidos com a ajuda de Rick Pires e Aparecida Xavier. Vamos agora ao momento mais esperado do sábado, o sorteio do prêmio Senhor Bovino Gadoso da semana. Essa semana o prêmio vai para o João. O João é um gadoso de primeira linha, reclamou quando o dono dele disse que vai chicotear ele menos um pouquinho. Mas se você me chicotear pouco, vai ser injusto com os outros gados que você chicoteia muito, explica o gado, claramente com uma conotação sexual BDSM. O prêmio vai para o João, mas é extensivo a todas as pessoas que reclamam de diminuição de imposto. Qualquer imposto maior que zero é roubo, é injusto, é ilegítimo. Mas, lógico, diminuir o imposto ainda é melhor do que aumentar ele em qualquer situação, a qualquer tempo, para qualquer pessoa. Uma salva de palmas para o João e seus amigos gadosos BDSM pela contribuição desses ao aumento da gadosidade humana socialista. Podem pegar o prêmio de vocês no matadouro mais próximo do seu curral. Obrigado pela audiência. Hoje mais cedo fizemos o sorteio das canecas Ancapsu. Foram 4 canecas do salário mínimo sorteadas apenas entre patrocinadores do canal. Parabéns aos ganhadores, Sandro, Felipe, Rodrigo e Pedro. Não vou colocar o nome completo porque patrocinadores podem preferir o anonimato. Eu vou entrar em contato com os ganhadores por e-mail. Se você, patrocinador, quiser ver como foi o sorteio, tem uma mensagem no site de patrocínio, visível apenas para patrocinadores, em que mostro o processo todo do sorteio. Obrigado a todos que participaram. Se você não ganhou, não desanime, vão haver outros sorteios em breve. Agora, se você quer ter essa caneca de qualquer jeito, ou qualquer outra caneca Ancapsu, ou ainda alguma camisa, sempre pode comprar diretamente no nosso site de apoio, apoio.ancap.su. O valor é meio caro, mas a ideia é realmente ajudar o canal. Não esqueça, hoje, logo mais à tarde, às 18 horas, faremos nossa live aqui no canal. Vamos começar falando sobre o livro Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein, mas a ideia é bater papo mesmo, sobre qualquer assunto que seja. Minhas lives nunca são longas, eu faço questão de parar em volta de 1 hora de live, pelo menos. Senão acho que fica cansativo para todo mundo. Então não deixe para entrar muito no fim não, senão você pode perder. Até a próxima!